Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Simone, eu sou agente comunitária da Unidade de Saúde da Vila Carvalho e eu vou iniciar a apresentação da nossa unidade. Essa é uma foto da nossa equipe, a nossa gestora é a Dayana Alencar, ela está em férias. Nós estamos com a nossa interina, que é a doutora Lilian, a nossa odontóloga. Essa é uma foto que mostra a nossa estrutura. Nós estamos situados na rua Joaquim Manuel de Carvalho, número 605, no bairro Vila Carvalho, e esse prédio é o antigo centro comunitário do nosso bairro. A nossa equipe é uma equipe única e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17. Aqui é a nossa ficha técnica. Esse mapinha, ele mostra a nossa área de abrangência e a nossa área de influência. Inicialmente, deixa eu ver se eu consigo colocar a ponteira aqui. Desculpa. Ah, sim, a imagem, você disse. Começaram com Vila Corumbá e a Vila Carvalho, que tem uma equipe só, mas agora desceu o cacete. Senhor Paulo Godofredo, por gentileza, desliga o teu microfone. Senhor Paulo Godofredo, por gentileza, desliga o teu microfone. Pode seguir? Sim. Uhum. Bom, vou seguindo. A nossa área de referência é essa daqui, que já foi ampliada desde o ano passado. E temos essa área na parte mais clara, agora a nossa área de influência. Nós aumentamos bastante, né, significativamente o nosso número de usuários e de pessoas que buscam atendimento na nossa unidade. Nós já atingimos aqui na nossa área 4.000 moradores e aqui na área de influência mais de 12.000 moradores. Cadastros, né, realizados, na verdade. Então, totalizando aproximadamente 17.000 pessoas que buscam atendimento na nossa unidade de saúde. Lembrando que somos ainda uma unidade de equipe única, né? Aqui está a evolução do nosso cadastro, desde 2018 até 2021, nós vemos uma crescente, e os números atingidos como a meta de 4.000 já foram ultrapassados. Temos 4.354 cadastros ativos atualmente no nosso território. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Lilian, que vai dar continuidade com a nossa carteira de serviços. Boa tarde. Da nossa carteira de serviços, a gente vai ressaltar a colocação de sonda vesical de demora com 15 no ano de 2020, 8 no ano de 2021, e outras atividades educativas que nós tivemos nesse primeiro semestre de 2021, 6 atividades educativas. Os outros não são ofertados e alguns são encaminhados, como, por exemplo, algumas suturas foram encaminhadas para os UPAs por serem mais elaboradas. Onde que eu passo? Esse reg médico, em 2020 foram solicitados 408,
foram aprovados 223, foram negados 18, devolvidos 61 e estão pendentes ainda 139. E os absenteísmos foram 28,11%. No primeiro semestre de 2021, 121 solicitados, 104 aprovados, 5 negados, 41 devolvidos, 54 pendentes e o absenteísmo de 16,34%. Solicitantes são 5, coordenador 1 e regulador 1, que é a médica. As consultas mais solicitadas foram a consulta de oftalmologia adulto, foram 48 na quantidade, consulta de psiquiatria geral e consulta de oncologia cirúrgica. E o tempo de agendamento de oftalmologia é mais ou menos 270 dias, de psiquiatria 120 e oncologia 25. Os exames mais solicitados é a ultrassonografia do aparelho urinário, foram feitas 12 solicitações, o tempo médio de agendamento é de 35 dias, ultrassonografia transvaginal foram 8, tempo de agendamento de 60 dias, e o eletrocardiograma foram 6, com um período de agendamento de 30 dias. O CISREG de odontologia. A gente todo mundo sabe que a gente teria parado todo esse tempo, e muitas das solicitações e encaminhamentos começaram a ser feitos via CISREG só esse ano. Então, foram solicitados 2, foram devolvidos, e no primeiro semestre também. A consulta de odontologia que mais foi solicitada foi a de endodontia, que tem mais ou menos 30 dias de espera. E o diagnóstico por imagem, que é a radiologia, tem mais ou menos 14 dias de espera pelo agendamento. Bom, esse é o balanço das ouvidorias. A taxa positiva de 2020 é de 4, sendo 10%. A taxa negativa de 2020, 36, sendo 90%. Do primeiro semestre de 2021, a taxa positiva de 5, e a negativa de 11, sendo 25% positiva e 75% negativa. Os principais motivos de ouvidoria é a confecção do cartão SUS. Eles reclamam muito da lentidão para a confecção do cartão SUS. O acesso para marcação de consultas, e aqui eu tenho uma ressalva para fazer, porque nós temos uma população que busca consultas no Vila Carvalho de atualmente 17 mil pessoas, que são as pessoas que estão nessa área de influência, além da área de abrangência, e temos só uma equipe, uma médica, e agora temos 2 enfermeiras, que deu um pouco de apoio. Então, a queixa quanto à falta de consultas é muito grande. Outra questão para ser colocada é a solicitação de vacina contra a Covid dos acamados. Essa solicitação via ouvidoria aconteceu o seguinte: não são dos pacientes de abrangência, mas da área de influência, onde a gente não tem controle, não tem agente de saúde para fazer monitoramento, e a gente não sabe quantos pacientes são acamados, quem realmente precisa ou quem não precisa desse atendimento. E a gente está com uma população necessitada muito além da capacidade nossa de fazer o atendimento de maneira adequada e de qualidade. Então, teve algumas ouvidorias com relação a isso. Tá. Perfil acadêmico do Programa Médicos pelo Brasil. Os profissionais são 2 de graduação e 1 preceptor. São 2 acadêmicas de farmácia e a preceptora é a nossa assistente social. As reuniões de educação permanente em 2021 foram feitas 9, e existem 2 pesquisas em andamento realizadas na unidade. Uma
com relação à vacina da BCG, e a outra, essas acadêmicas fazem pesquisas de acompanhamento do grupo de diabéticos. Reunião intersetorial, foram feitas reuniões do Conselho Local de Saúde, no ano de 2021, e eu acho que eu preciso colocar que no ano de 2020, mesmo com a pandemia, nós tivemos várias reuniões do Conselho Local. Equipe do NASF, a gente tem uma equipe de psicóloga, uma profissional de educação física, fonoaudióloga, um médico pediatra, uma fisioterapeuta. As ações de estratégia, a gente tem a educação permanente, que foi 2, consultas compartilhadas 28, reuniões do NASF com a equipe de saúde, foram 12. A gente também oferece a auriculoterapia e a homeopatia. E a reabilitação pós-Covid foi feita em atividades individuais. As reuniões para discussão de caso foram feitas 5. Tá. O atendimento em domicílio pelo profissional enfermeiro, em 2020, 39, no primeiro semestre de 2021, 37, pelo profissional de nível médio, em 2020, 67, no primeiro semestre de 2021, 4. O atendimento do serviço social, em 2020, não foi feito nenhum, porque nós não tínhamos o profissional assistente social lotado na nossa unidade. E no primeiro semestre de 2021, foram de julho a setembro, está colocado aqui porque ela entrou em junho, de junho a setembro, foram feitos 46. O atendimento domiciliar médico, durante o ano de 2020, foi feito 28, e no primeiro semestre de 2021, 23. A gente tem que ressaltar que as visitas foram feitas em casos de absoluta necessidade por conta da contaminação por Covid. O atendimento odontológico, que estava suspenso, também não foi feito nenhum do ano de 2020, foram feitas 5 no primeiro semestre de 2021. Essa aqui são as doenças transmissíveis, tuberculose e hanseníase. Percentual de casos de cura, nós tivemos no ano de 2020, uma paciente em tratamento. Essa paciente, ela suspendeu o tratamento por 30 dias e agora retomou novamente esse tratamento. Então, ela ainda está em tratamento. No ano de 2021, nós não tivemos nenhuma cura, temos 2 pacientes. Esses 2 pacientes ainda estão em tratamento, então eles não entram num percentual de cura, porque ainda não concluíram, né? A proporção dos contatos examinados foi de 100% nas duas fases. Nós não tivemos casos de hanseníase. Indicadores do monitoramento. Famílias cadastradas do Bolsa Família foram 218 em 2020. Foram acompanhadas 66% dessas famílias. E no primeiro semestre de 2021 foram 80 e foram acompanhadas 90% dessas famílias. Aqui, pré-natal de gestantes. Número de gestantes com pré-natal encerrado em 2020 foram 7, e no primeiro semestre de 2021 foram 3. Nesse ano de 2020, nenhuma de pré-natal a menor de 20 anos, e nesse ano de 2021, até agora, uma só. A proporção de gestantes com 6 consultas de pré-natal, que é o registro de PA e teste rápido, foi de 100%. A proporção de gestantes com pré-natal iniciado até a 12ª semana foi de 80% no ano de 2020, 85% no ano de 2021. Encaminhadas à maternidade, nenhuma. Número de gestantes acompanhadas em pré-natal de alto risco, 2020 foi 1.
e no primeiro semestre de 2021 foram 7. A proporção de gestantes com pré-natal de alto risco e acompanhamento junto à equipe é de 100%. Número de óbitos maternos afetais infantil é 0. Não temos nenhum. A discussão de caso, desdobramentos relacionados também não se aplica, nós não tivemos casos. O programa do tabagismo, a gente tem esse problema de não possuir o farmacêutico. Nós tivemos já em outros tempos algumas equipes, alguns grupos, e nós tínhamos exatamente esse problema relatado pela Ana Paula, que era a tal da carteirinha, que tem que ser carimbada, mandada, e tinha uma certa dificuldade, os pacientes acabavam desistindo, né? O número de pessoas tabagistas cadastradas em 2020 eram de 89, e no ano de 2021, 94. Esses dados são as pessoas que se declaram tabagistas para os agentes de saúde, né? No número de pessoas atendidas e referenciadas às outras unidades, 2020 foi 1, e nesse primeiro semestre de 2021 foram 2. Indicadores de produção. Consulta de enfermagem, puericultura, de crianças de 0 a 3, menores de 3 anos. No ano de 2020, 50%. No primeiro semestre de 2021, 15%. Consulta médica em puericultura, as crianças menores de 3 anos, 13%. Eu queria ressaltar aqui que a gente tem um profissional pediatra no NASF, então as consultas são mais referenciadas a ele, que a doutora Silvia, que é a clínica geral da nossa equipe, se atenta para as outras questões, os outros atendimentos, já que, como eu já tinha relatado, a gente tem uma sobrecarga da quantidade de pessoas, então as crianças estão sendo mais referenciadas ao pediatra. E, por isso, a gente tem, no primeiro semestre de 2021, 3%. Consulta de atenção básica, médica ou de enfermagem, de crianças de 0 a 10, em 2020 é 118%, e 2021, no primeiro semestre, 61%. Consulta do recém-nascido com realização do teste do pezinho. Nós tivemos no ano de 2020, 50%, e no primeiro semestre de 2021, 5%. Também ressaltar que a gente tem uma população que tem muito plano de saúde e, às vezes, prefere fazer o teste do pezinho fora da rede, por ter muito mais exames nesses outros atendimentos. Tá, o atendimento da saúde do adolescente, entre 11 e 19 anos, nós temos uma população de 292, 65% foram atendidos no ano de 2020, 90% no primeiro semestre de 2021. A programação da meta do planejamento do programa de saúde da escola foi cumprida. São 2 atividades obrigatórias e uma estratégia, na verdade, foi acordado com a escola, Bernardo Franco Baiz, 4 atividades, 2 esse ano ainda, outubro e novembro, e 2 no ano que vem, que ainda vão ser marcadas por falta da agenda da escola, mas já estão acertadas. A consulta de enfermagem à gestante, numa população de 14 gestantes, em 2020 foram 342,85%. E no primeiro semestre de 2021, 100%. Consulta médica do pré-natal à gestante, em 2020, 442,85%. E no primeiro semestre de 2021, 98%. A consulta odontológica às gestantes, no ano de 2020, 28,57%, e no primeiro semestre de 2021, 14%. Consulta de puerpério, 35,71% em 2020 e 50% no primeiro semestre desse ano. A visita domiciliar à puérpera na primeira semana do pós-parto,
28,57% no ano passado. Esse ano não tivemos nenhuma visita na primeira semana. Doenças transmissíveis, sífilis. Número de casos, 1 caso em 2020, feito o tratamento, prescrito o tratamento, né, adequado, 100%, quer dizer, esse caso foi prescrito e encaminhado. Sífilis congênita, nós não tivemos nenhum caso. Sífilis e hepatites virais. A razão dos testes rápidos T1 e T2, né? É 100% no ano passado, em 2020, nenhum nesse primeiro semestre. Número de testes rápidos para hepatite C positivo, 1 no ano de 2020 somente. Número de pessoas com cuidados compartilhados para HIV não temos. Número de pessoas atendidas ou referenciadas para unidades foi uma só. Saúde do homem. Nossa população. E a consulta médica de enfermagens e visitas domiciliares aos homens de 20 a 59 anos. Nossa população é de 862. Foram feitas no ano passado 74%. E no primeiro semestre de 2021, 70%. A consulta do pré-natal do parceiro, que é uma consulta por gestante cadastrada, foi feito 7% no ano passado. Esse ano, nós não tivemos nenhuma. Saúde do idoso, que é a consulta médica, enfermagem, visitas domiciliares à população acima de 60 anos. A nossa população é de 1.024 pessoas acima de 60 anos. Foram feitos atendimentos a 24% no ano de 2020 e 13% nesse primeiro semestre de 2021. A programação em percentual a essa meta, em 2000, a quantidade é 1. 2020 não tivemos nenhum, no primeiro semestre de 2021, 1. Aqui é a saúde bucal. Nós fazemos o atendimento de urgência e emergência, o acolhimento à demanda espontânea, escuta qualificada, o atendimento à gestante com pré-natal odontológico, consulta de atendimento domiciliar também. O fluxo de acompanhamento e orientação na unidade de saúde também é feito. Da odontologia, nós não fazemos o teste, né? E também não realizamos a notificação dos testes, mas fazemos o telemonitoramento, eu e a minha auxiliar também faz, e as outras ações de teleconsulta, auxílio na vacinação do Covid, também é feito pela odontologia. Atenção da saúde nutricional. A consulta de enfermagem e obesidade na nossa população é de 240 pessoas. No ano de 2020 foi feito 3%. E no primeiro semestre de 2021 não foi feito nenhum. A programação com relação à meta, a consulta médica e obesidade, de 240 pessoas, no ano de 2020 foi feito 22%, e no ano de 2021, no primeiro semestre, 28%, isso é a parte médica. E o programa, com relação à meta, é o preenchimento do marcador do consumo alimentar da população de 30 pessoas para crianças menores de 3 anos de idade, e as demais populações, a relação de registro, 2 registros por ano, né? Na população é de 30, e no ano de 2020 foram 3, no primeiro semestre de 2021 não foi nenhum. Doenças crônicas, hipertensão. Cadastrados como hipertensos, nós temos 651 pessoas, acompanhados, são 379. Então, são 58,21% dessas pessoas com hipertensão. E diabetes, são 284 pessoas cadastradas, são acompanhados 207, e o percentual é de 72,88%.
Número de pessoas diabéticas com avaliação de pé realizado foram 12, e o total de pessoas com amputação por diabetes no território é 0. Hipertensão e diabetes. Consulta de enfermagem na hipertensão, a nossa população de hipertensão é de 599. Em 2020, 20%, no primeiro semestre de 2021, 10,5%. Consulta de enfermagem para o diabetes na população de 245. Em 2020 é 20%, é 35%. No ano de 2021, primeiro semestre, é 14%. Consulta médica de hipertensão para os 599 pessoas. Em 2020 é 41%. E no ano de 2021, no primeiro semestre, 53%. Consulta médica para diabetes, na mesma população, é 54% no ano passado e 71% no primeiro semestre de 2021. Avaliação do pé de risco em pacientes portadores de diabetes foi de 10% no ano de 2020 e 5% nesse primeiro semestre de 2021. Agora, sem garganta assim. É isso. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, eu estou na Vila Carvalho há 9 anos, então eu conheço bem a população, a Lilian, minha parceira desse tempo, e aí a gente vai para o grande problema que a gente tem quando a gente fala do Previna Brasil, porque aí a gente passa a utilizar outros indicadores, outros números, que aí os dados do e-gestor, que se a gente parar para olhar, não bate com os dados do e-SUS. Então, a partir do momento que a gente absorveu uma população que antes tinha um território de abrangência de 4.000 para uma equipe única, a gente passou a absorver uma população de uma área de influência com mais de 12.000 pessoas. Quando a gente põe esses dados no e-SUS, a consulta de pré-natal vai 300%, a consulta médica vai para 400%. Mas quando a gente coloca essas informações nos dados do e-gestor, aí a coisa muda de figura. E é essa grande gargalo e a grande preocupação que a gente tem, porque a gente está atendendo um quantitativo grande de pessoas que não são cadastradas, né? Elas são da área de influência, então elas não estão cadastradas no nosso território, mas elas absorvem a nossa unidade como área para atendimento, e aí aquela população que a gente tem que atender, que está cadastrada, talvez não tenha conseguido o acesso necessário e esperado, né? Porque eu trabalho há 9 anos na Vila Carvalho, e desses 9 anos que a gente trabalha lá, eu vou dizer para vocês que a gente conseguia sempre fazer o acesso avançado. Então, se hoje eu não tinha atendimento, fazia minha estratificação de risco, com no máximo 2, 3 dias eu conseguia garantir atendimento a esse usuário. E agora não. Vem a frustração da gente atender esse usuário, é um paciente que não é um paciente que precisa de um atendimento imediato, mas a gente não consegue garantir de forma efetiva o retorno a essas consultas. Então, a gente vem a frustração, né, porque a gente vê esses dados baixos quando a gente compara ao nosso número de atendimento. Então, a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas, 28% que a gente analisa no segundo quadrimestre, proporção de gestante de realização de exames de sífilis HIV 56, odontológico está marcado zerado. Com relação à cobertura do citopatológico, aí eu vou colocar mais uma observação. Uma equipe única, em que a gente atendeu numa pandemia, em que a gente não tinha condições de ter uma equipe na retaguarda para poder fazer. Essa equipe vai atender só COVID e essa outra equipe vai atender as demandas espontâneas que não têm sintomas respiratórios e as demandas programadas. O que a gente fez? A gente fazia tudo. E aí a gente tinha um outro contratempo, porque tinha gente com comorbidade. Eu tinha 2 técnicos de enfermagem com comorbidade, que eu não poderia colocar na linha de frente de atendimento. Então, eu também acabei absorvendo esses tipos de atendimento que eram antes direcionados ao técnico de enfermagem. E isso refletiu nos nossos indicadores. Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial ferida, né, baixo. E aí eu queria colocar só uma observação com relação à hemoglobina glicada, que está zerado, mas eu acredito que esses números não condizem com a realidade, porque primeiro a gente descobriu que a gente não estava digitando de forma adequada, então isso é uma observação que a gente fez. Quando veio os indicadores, a gente falou assim, não, peraí, a gente solicita,
mas aí a gente viu que a gente não estava digitando a solicitação de forma adequada, então a gente já reviu isso para a gente poder melhorar. E a outra questão de que eu vou solicitar hemoglobina glicada se não tem hemoglobina glicada na rede? Então, esse paciente nem sempre tem condições de pagar a hemoglobina glicada. Nós passamos muito tempo sem ter esse tipo de exame para fornecer para esse usuário. Então, vir solicitar e depois assim, ó, doutora, não fiz, então, para que a gente vai solicitar um exame que vai chegar lá na frente e ele não vai ter o acesso a esse exame, né? Aí, com relação às nossas estratégias, a proporção de gestantes com realização de exames de sífilis e HIV, então, a gente tentar manter a realização desses testes no primeiro atendimento, garantir esse primeiro atendimento, né, dela e fazer esses exames em tempo oportuno. Os recursos necessários os testes rápidos, os resultados esperados são diagnóstico precoce, tratamento oportuno, os responsáveis são todo mundo da equipe, e o prazo até o final do ano a gente conseguir manter esse alcance, né? E aí os indicadores de digitação no sistema e monitoramento. Opa! Quando a gente fala do percentual baixo que a gente tem a intenção de melhorar, a gente resolveu usar a hemoglobina glicada como padrão nosso, porque a hemoglobina glicada é um exame padrão ouro para o paciente diabético. Se a gente conseguir trabalhar a hemoglobina glicada e conseguir realizar de forma efetiva essa hemoglobina glicada, a gente consegue até estratificar nossos usuários para aqueles que possam passar mais tempo com o médico ou mais tempo com o enfermeiro. Então, a gente está tentando fazer isso para tentar melhorar a qualidade de atendimento desses usuários. Como a gente tem uma demanda muito grande e a gente tem uma área de influência, um território totalmente desconhecido, porque a gente não tem diagnóstico situacional nesse território, então é difícil trabalhar dessa forma. Então, talvez a estratégia da hemoglobina glicada a gente consiga definir o paciente baixo, médio e alto risco, para dizer assim, não, esse pode passar uma vez no ano com o médico, esse passa 2 vezes, não, esse tem que passar umas 4 vezes com o médico. Então, a gente resolveu priorizar o agendamento de consulta médico e do enfermeiro para esses pacientes, identificação dos pacientes que ainda não realizaram, então, entrar no sistema, identificar aqueles pacientes que ainda não fizeram, fazer busca ativa através dos agentes comunitários de saúde e contato telefônico. Os recursos da internet e telefone, a intenção é aumentar a cobertura desse exame, toda a equipe responsável, o prazo é até o final do ano, e aí avaliar os indicadores através da avaliação do número das digitações e aumento dos indicadores. Com relação às ações de Covid, a gente fez prevenção na escola, né? A gente foi solicitada, né? A gente fez lá no Vespasiano Martins, a realização dos testes rápidos, esse fluxo do flash track, né? Que a gente usou também, que aí, no caso, era eu e a doutora Silvia, nós duas, na linha de frente de atendimento desses usuários. A vacinação, quando a gente estava tendo a vacinação da Covid, a gente fez lá, e aí depois a gente tem um abrigo de adolescentes que a gente também foi até eles para fazer essa vacinação, o telemonitoramento e a busca ativa dos casos com o agente comunitário e o agente epidemiológico. Aí é um pouquinho das nossas ações, e é isso.